Olá! Quando o assunto é design de restaurações, existem inúmeros e inúmeros pontos que nós podemos discutir. Nesta aula eu vou dar ênfase em dois, que são parâmetros e ajustes de forma. E parâmetro é um tema, às vezes, controverso, inclusive, para o usuário Cerex. É um tema que costuma gerar muitas dúvidas. De uma forma didática, eu divido os meus parâmetros dentro do software em dois tipos. Aqueles parâmetros que eu mantenho fixos, independente do tipo de restauração, e parâmetros que eu vario de acordo com cada cenário clínico. Então, explicando isso um pouco melhor, quais são os parâmetros que eu não altero dentro do meu software? São resistência dos contatos proximais, que eu mantenho em 0, resistência dos contatos oclusais, que eu mantenho em menos 50, força dinâmica dos contatos, que eu mantenho menos 25, largura da rampa da margem 0, ângulo da rampa da margem 60 e desvio de fresagem oclusal menos 175. Por outro lado, existem parâmetros que eu vario dependendo de algumas situações clínicas. E quais são esses parâmetros que eu vario? Primeiro, é o parâmetro de espaçamento interno. O espaçamento interno, ele varia de acordo, inclusive, com alguns artigos científicos. Ele é preconizado de 70 a 150 micrômetros, sendo tido como aceitáveis esses valores. E dependendo do modo de fresagem, eu gosto de variar o parâmetro interno no seguinte aspecto. A minha preferência, sempre que possível, é por fazer fresagem no modo vinir, ou seja, no modo de faceta, onde eu vou ter uma superfície interna da restauração totalmente harmônica, né, sem marcações de broca no interior da minha restauração. Porém, essa superfície harmônica, ela pode ser utilizada, né, esse modo de fresagem pode ser utilizado, desde que não tenha nenhuma interferência no assentamento do meu preparo. E isso foi discutido, inclusive, né, em aulas anteriores. E nesse caso, muitas vezes eu posso aumentar o meu espaçamento interno para conseguir fresar no modo faceta, sem a necessidade de alterar o meu preparo ou evitando que eu tenha uma superfície interna irregular que muitas vezes é dado no meu modo de fresagem padrão. Um cuidado que eu devo ter é o seguinte: dependendo da espessura da minha restauração, não é interessante eu aumentar muito esse parâmetro de espaçamento interno. Por quê? Vamos supor que eu tenho uma restauração muito fina. Se eu tenho uma restauração que vai ter ali por volta de 0,2, 0,3 milímetros, ou seja, 200, 300 micrômetros, se eu mantiver o espaçamento interno de uma restauração dessa em valores mais altos, de 150, por exemplo, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Eu ter uma espessura de cimento quase que da mesma espessura da minha restauração. E isso pode ocasionar, inclusive, trincas ou possíveis fraturas durante o momento da minha cimentação. Então, vale esses dois cuidados que nós devemos ter. Outro ponto que é muito interessante: o espaçamento oclusal, ele não deve ser maior do que o espaçamento radial. Porque se eu tenho um espaçamento oclusal maior do que o espaçamento radial, eu tenho um risco de ter um efeito êmbolo durante a cimentação, o que pode prejudicar o assentamento correto do meu trabalho protético. E outro ponto interessante em relação ao espaçamento interno é que, após o design pronto, a alteração do espaçamento interno lá nos parâmetros não altera o desenho da minha restauração. Então eu posso chegar na minha tela de fresagem e, de repente, eu aumentar aquele parâmetro para otimizar a minha fresagem sem ter a perda do meu design. Outro parâmetro que eu vario de acordo com algumas situações é a espessura mínima da restauração. E eu trabalho a espessura mínima da restauração de acordo com as exigências do material restaurador, ou seja, a espessura mínima recomendada pelo fabricante,
E muitas vezes também em função da necessidade do bloqueio de algum substrato. Muitas vezes eu posso ter um substrato mais escurecido, que eu posso precisar ali de uma espessura maior da restauração, e determinando isso no meu parâmetro, é um meio a mais de controlar se realmente o meu design vai propiciar o bloqueio desse substrato desfavorável. E também essa espessura mínima pode variar de acordo com as exigências de fresagem. Por exemplo, muitos profissionais preferem manter esse parâmetro de espessura mínima fixo em 300 micrômetros, que é o valor mínimo que o meu equipamento, a minha fresadora, consegue manufaturar a minha peça de uma forma segura. Observação. Quando eu trabalho com facetas, invariavelmente eu mantenho esse parâmetro de espessura mínima em 300, né? Com exceção daqueles casos de necessidade de bloqueio de substrato. Aqui tem duas dicas bem interessantes. Eu gosto muito de utilizar o sistema Serec para fazer enceramento e mocap fresado em PMMA. E nesse caso, o PMMA ele é fresado com segurança numa espessura de 100 micrômetros. Então, se eu reduzir o meu parâmetro de espessura mínima para 100 micrômetros, eu não vou comprometer a minha fresagem do PMMA e vou favorecer o design pelo software. E outra dica é se eu estou fazendo um enceramento digital, por exemplo, no Serec, e vou exportar esse arquivo para um outro software, como por exemplo o InLab, para gerar um modelo 3D, eu posso manter para o meu enceramento digital o meu parâmetro em 0. Ou seja, nós temos 3 exemplos de variações do parâmetro dependendo de algumas utilizações do nosso software. E da mesma forma que o parâmetro de espaçamento radial, o parâmetro de espessura mínima ele pode ser alterado após o design e isso não vai causar alteração nenhuma no desenho da minha restauração. Então a espessura de margem é mais um dos parâmetros variáveis e ela varia de acordo com o tipo de preparo, o tipo de material restaurador e o modo de fresagem. Para facetas que tem o término vertical, por exemplo, aquele término tipo BOPT, quando eu tenho um preparo que eu não tenho uma espessura horizontal da parede, ou seja, esse término vertical, esse término em 0, é necessário eu aumentar a espessura da minha margem para fazer uma fresagem segura. E depois, com um troquel ou na própria mão, através da delimitação da margem da restauração, eu fazer a redução disso com uma borracha, né, fazendo um acabamento pós-fresagem para chegar em 0 e manter essa margem intacta. Porém, se eu tenho um preparo em ombro, por exemplo, que é um preparo que é tido como uma terminação horizontal, o meu próprio preparo em ombro, ele vai assegurar que eu tenha uma espessura da margem da restauração dada pelo preparo, e aí eu não só posso, como devo manter a minha espessura de margem em 0. Porque se eu deixo, por exemplo, em um preparo tipo ombro, uma espessura de margem maior, eu vou ter muita dificuldade de reduzir essa terminação, pois eu posso me perder pelo fato de ter um término horizontal. E quando eu faço enceramento ou mocap em PMMA, pela própria maleabilidade do material e facilidade de fresagem, nesses casos de enceramento ou mocap, eu também jogo a minha espessura de margem em 0. Detalhe muito importante. Após o design pronto, a alteração do parâmetro de espessura de margem altera o desenho da restauração. Então, uma vez que eu fiz o meu design, se eu resolver alterar o parâmetro de espessura de margem, eu perco todo o desenho. Então, isso é um cuidado muito importante que nós devemos ter. O segundo ponto que eu disse que abordaríamos nessa aula seria ajustes de forma. Voltando especificamente para o caso do meu incisivo central, eu fiz um design no Serec que propiciasse que eu tivesse uma característica anatômica
que favorecesse a reprodução das propriedades ópticas do meu dente que estava sendo copiado. Então, nesse caso, como eu tinha uma área incisal bastante translúcida, eu fiz um desgaste maior nessa região para facilitar a passagem de luz e permitir que eu tirasse opacidade desse bloco selecionado, que foi o LT, e conseguisse um resultado mais natural na minha finalização. E a finalização da restauração cerâmica desse incisivo central unitário é exatamente o tema da nossa próxima aula. Fiquem ligados e até breve.